Sétimo ano, vamos para a nossa segunda aula, então, sobre a sociedade mineradora. Então, na aula passada, nós vimos, né, que foi encontrado, então, minas na região central do território brasileiro, na região das Minas Gerais, da região de Goiás, enfim, de Mato Grosso. Então, começou uma migração muito grande, um deslocamento muito grande de pessoas para a região das minas para tentar, então, encontrar esse ouro e se enriquecer rapidamente. Evidentemente que a coroa portuguesa vai tentar, então, fiscalizar essa exploração para poder tirar o seu lucro, para tirar a sua parte dessa exploração. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Os impostos sobre o ouro. Então, a coroa portuguesa vai estabelecer leis para regulamentar e fiscalizar a extração dos metais. E, claro, garantir o recebimento dos seus impostos. Então, o maior interesse de Portugal é conseguir receber a sua parte dessa riqueza e evitar o contrabando, ou seja, aquele ouro que é explorado e que não se paga imposto sobre ele. Então, ela vai estabelecer em 1702 a Intendência das Minas, que é uma espécie de um órgão da coroa que tem por objetivo fiscalizar a exploração desses metais preciosos. Portanto, é onde ficam os funcionários da coroa portuguesa responsáveis em fiscalizar a exploração do ouro. Foi também publicado o Regimento das Minas de Ouro, que era um conjunto de regras, um conjunto de normas para regular a fiscalização, para explicar como ficaria essa fiscalização e também para regular a cobrança dos impostos e a forma de exploração dessas minas. Uma das coisas que esse regimento previa, que ele explicava, é que a exploração dessas minas seria feita por particulares e não por funcionários da coroa. Então, seriam particulares, pessoas que poderiam explorar. Esses particulares, sempre que eles encontrassem uma mina, eles não podiam esconder da intendência da coroa portuguesa que eles encontraram essa mina. Eles precisavam comunicar à intendência. A intendência enviava os seus funcionários até o local para fiscalizar essa região, verificar essas minas. E aí ela vai dividir essas minas em datas. Datas nada mais é do que terrenos. Então vai dividir toda aquela região onde foi encontrado o ouro. Então, se você encontrou ouro em determinado ponto, é possível que naquela região ao entorno também tenha ouro. Então, eles dividem aquilo em datas, em terrenos. 2 datas fica para quem descobriu, portanto, ele já tem garantido 2 pedaços para ele. Uma fica para a coroa portuguesa, que normalmente leiloava para um outro interessado. E as demais, caso tivesse, eram distribuídas através de sorteio. E aí, para participar do sorteio, não era qualquer pessoa. Para participar do sorteio, poderia apenas homens que tivessem ao menos 12 escravizados. Ou seja, quando se estabelece que para participar do sorteio de uma mina tem que ser limitado a pessoas que já possuíam que possuíam 12 escravizados, significa que já eram pessoas ricas, ou seja, que já possuíam um certo capital. Não era para qualquer um, já eram ricos que podiam participar dos sorteios para explorar essas minas. Então, ali se regulamentava como explorar as minas. Agora, como que Portugal vai cobrar os impostos? Durante todo o período, Portugal vai implantar vários tipos de impostos. O mais antigo, o primeiro deles, vai ser o chamado captação. O captação era o imposto baseado no número de trabalhadores das minas, tanto de escravizados quanto de livres, porque a pessoa que recebia uma data para explorar, ele podia colocar ali quem ele quisesse para trabalhar, ele podia autorizar pessoas livres também, e aí por isso que atraía pessoas de muitas regiões. Essas pessoas livres podiam explorar as minas, caso ele encontrasse, evidentemente, uma parte ficava para quem encontrou, uma parte ficava para o responsável das minas. Então, Portugal começa a cobrar pelo número de trabalhadores, tanto escravizados quanto os livres. Então, os donos dessas datas, eles pagavam sobre o número de trabalhadores das minas. Então, se tem muito trabalhador, ele paga mais. Se tem menos trabalhador, ele paga menos.
tá certo? Só que esse imposto ele vai ser muito questionado pelos mineiros. A justificativa está na página 35 da apostila de vocês. Os 16 anos de vigência do sistema de captação que constituíram um dos períodos considerados de maior arroxo tributário da colônia. Ou seja, foram 16 anos de um período de muito aperto na cobrança. Porque além das sobretaxas, ele incidia sobre todos e quaisquer escravos, forros que são libertos, né? E a população de baixa renda, tornando-se odioso. A captação não era um imposto equitativo, ou seja, não era equilibrado. Apesar de ser limitado ao mercado de trabalho, sobrecarregou o minerador cujos escravos nem sempre eram bem-sucedidos na extração. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, como você paga o imposto considerando a quantidade de trabalhador, se você encontrou muito ouro, você paga aquele valor pela quantidade de trabalhador. Se você encontrou nada, ou pouco ouro, ou nada, você ainda paga pela quantidade de trabalhador. Então, se você tem uma grande quantidade de trabalhadores, eles dão um azar de não encontrar nada, ou de encontrar uma quantidade muito pequena de ouro, você vai pagar muito imposto e às vezes ficaria até inviável explorar, ficava até, nem compensava a exploração. Então eles não achavam justo, eles achavam que seria mais interessante se eles pagassem o imposto a partir da quantidade de ouro encontrado e não pela quantidade de trabalhadores que tem à sua disposição. Diante dessa situação, aí Portugal então muda o imposto, vai começar a cobrar então o quinto. Agora já não é mais o pagamento pela quantidade de trabalhador, o pagamento agora é 1/5 do metal extraído. Então agora é de acordo com a quantidade de ouro encontrado. Então a coroa vai lucrar de acordo com o total de ouro explorado nas minas. Basicamente então, gente, resumidamente todo o ouro que se encontrava, o dono daquelas minas, ele dividia esse ouro em 5 partes, uma parte ficava para a coroa. As outras era dele e ele distribuía se tivesse acordos com outras pessoas ali. Mas uma parte de 5 era para a coroa portuguesa. Para garantir que essa cobrança do quinto fosse funcionar, o que Portugal fez? Ele vai proibir, a partir de 1719, que o ouro em pepitas, ou seja, na sua forma bruta, circulasse na região das minas. Bem, se eu não posso circular o ouro na forma bruta, como que eu posso circular? Eu só posso circular se ele estiver fundido, se ele foi derretido e fundido. Portanto, Portugal também criou as casas de fundição. Ninguém podia fundir ouro. Só se fundia o ouro, só se derretia o ouro e formava a barra nas casas de fundição da coroa portuguesa. Então ali era o local onde o ouro deveria ser levado, então na sua forma bruta, da forma que ele tirou da terra. Ali ele seria fundido em barras, colocando o selo da coroa portuguesa, uma marca da coroa portuguesa. Aí, a partir deste momento, ele pode circular tranquilamente com o ouro, que não vai ter nenhum problema com fiscalização. Circular com o ouro em barra, sem o selo da coroa portuguesa, eles vão falar que é contrabando, e aí esse ouro pode ser apreendido. Então, já na casa de fundição, eles retiravam o quinto. Como todo mundo era obrigado a levar na casa de fundição o ouro, quando um funcionário da casa de fundição recebia o ouro, ele já separava o dinheiro do imposto, o quinto do imposto, derretia o restante em barra com a marca da coroa portuguesa e devolvia a parte para o explorador. Mais tarde, quando o ouro começa a ficar mais escasso, em 1759, Portugal muda mais uma vez o imposto. Também para evitar o contrabando, que se tornou muito frequente na cobrança do quinto. Então o pagamento mudou. Deixou de ser o quinto e agora eles estabeleceram uma quantidade mínima de 100 arrobas anuais. Então, independente de quanto ouro se encontrava nas minas, o responsável pela mina tinha que pagar 100 arrobas por ano de ouro, tá certo? É uma grande quantidade de ouro. O problema é que se ele não conseguisse os 100 arrobas, se ele não chegasse a esse valor, a coroa portuguesa usava de violência contra essas pessoas. E aí que vem o nome derrama, tá certo? Por conta da violência empregada para poder chegar nos 100 arrobas anuais. Porque se ele não conseguisse as 100 arrobas anuais, no dia do pagamento de imposto, a coroa portuguesa pegava bens dessa pessoa até completar o valor. Pegava o que tivesse ali até completar o valor, mas usavam de muita violência. Então é claro que os mineiros não gostaram dessas novas medidas e aí promoveram muitas revoltas nas regiões do garimpo,
São revoltas que nós estudaremos mais adiante e que causou desestabilizou muito a região das Minas nesse período. Então, o problema que fez Portugal tomar essas medidas mais severas era o contrabando. A coroa portuguesa tinha uma fiscalização muito rigorosa, mas, claro, as pessoas sempre vão encontrar formas de contrabandear, de burlar as regras, de burlar as leis, tá certo? Não passar pelo controle do governo português e, evidentemente, evitar o pagamento de impostos. Os escravizados também eram suspeitos de fazer esse contrabando, acusado de esconder ouros e pequenas pedras em partes do seu corpo, como, por exemplo, no cabelo, na boca, engolindo pequenos pedaços. E os escravizados faziam isso, claro, para comprar sua alforria depois, comprar sua própria liberdade, ter dinheiro suficiente para comprar a sua liberdade. O ouro e as pedras preciosas também, uma prática muito comum do contrabando nesse período, era escondendo dentro de imagens religiosas feitas de madeira, o famoso Santos do Pau Oco. Então aqui nós temos um exemplo dessas imagens. Então ela é toda oca, dentro dela se escondia então o ouro e as pedras preciosas, porque aí no deslocamento, se o fiscal visse, ele encontraria ali uma imagem e não saberia que dentro dela tinha ouro ou pedra preciosa escondida. Então foi uma das táticas utilizadas aí para contrabandear. Evidentemente que depois que a coroa tomou conhecimento de que era assim que era feito o contrabando, sempre que eles viam então ali alguém transportando imagem, eles iam verificar se ela era uma dessas aí do Santo do Pau Oco. Essa descoberta das minas, gente, mudou muito a parte econômica, a história econômica do Brasil, o eixo econômico do Brasil, fazendo inclusive a coroa portuguesa mudar a capital, que antes ficava em Salvador, para ficar próximo da região Nordeste, onde se produzia o açúcar, agora vai se deslocar para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha o porto mais próximo para escoar o ouro para a Europa e também para abastecer a região das Minas, trazer mercadoria para a região das Minas. Desta forma, o Rio de Janeiro vai se transformar em um porto de recebimento e redistribuição de mercadorias. Portanto, há aí uma mudança importante no eixo econômico da história do Brasil. A partir das próximas aulas, nós vamos ver como vai funcionar de fato a exploração das minas, como que funcionava o garimpo propriamente dito.